Olá, alunos do 8º ano A e B da Unidade de Ensino Janoca Maciel. Dando continuidade às nossas aulas online, hoje nós teremos a aula com as explicações do conteúdo, né, do livro. Como a maioria não tem livro, então eu vou estar explicando aqui nesta aula sobre o conteúdo Mundo Diverso, tipos de diversidade, certo? Nós vamos estar vendo o capítulo 4 do livro, que vocês podem estar acompanhando, quem recebeu o livro, na página 48, 49, 50 e 51. Quem não tem livro, não se preocupe, o mesmo conteúdo do livro vocês vão estar vendo aqui na aula gravada. Para início, diz o seguinte, né? A população mundial é marcada pela diversidade religiosa, étnica, linguística, entre outras. Isso reforça a importância de ações que combatem a discriminação cultural, étnica ou de qualquer natureza, uma vez que a diversidade é uma característica constitutiva dos aspectos demográficos do mundo. Então, o que a gente observa aí, que devido à população ser marcada por essa diversidade, isso também tem gerado a discriminação, o preconceito, o racismo. Mais na frente, na nossa aula, a gente vai ver vários tipos de diversidade que existe e as características de cada uma. A diversidade mundial ela tem relação com os movimentos migratórios que marcaram a história dos povos e das nações. Desde a pré-história ocorrem migrações. O que são migrações? São a mudança das pessoas de um lugar para outro, às vezes em busca de melhores condições de vida, às vezes é fuga de guerras e conflitos. Então, se a gente for analisar na nossa realidade, nós temos diretamente migrações de pessoas de Pedreira, de Trizidela para Minas Gerais, à procura de um emprego para São Paulo. Então, isso aí é migrações, é mudança de um estado para outro, ou de um país para outro, ou de um lugar para outro. No fim do século XIX e no início do século XX, muitos europeus emigraram em seu continente e foram, em grande parte, para as Américas do Norte e do Sul, em busca de uma vida melhor e com mais oportunidades. O Brasil é um dos países que mais receberam migrantes, principalmente italianos. Antes da segunda metade do século XX e início do século XXI, muitas migrações ocorreram em consequência de conflitos e guerras civis. Então, muitas pessoas migram de um país para outro devido às guerras, aos conflitos que existem. Então, eles migram de um país para outro. Resumindo, o que a gente viu aí, né? Que a população mundial está marcada pela diversidade de vários tipos, que a diversidade ela tem uma relação muito grande com os movimentos migratórios que marcaram a história dos povos e nações, e que a partir do século XX as migrações ocorreram em consequência de conflitos e guerras civis. Uma das diversidades que a gente vai ver aí é a diversidade religiosa. São os diferentes tipos de religiões pelo mundo afora. Há religiões diferentes por todo o mundo. A religião, de forma geral, é o que religa a Deus. Porém, nem toda religião é voltada para a adoração dele, né? Alguns são politeístas, isto é, tem vários deuses. O importante é aceitar a diversidade que há no mundo. Então, a gente sabe que existe essa diversidade religiosa, existem várias religiões, existem pessoas que não acreditam em nenhuma religião, então a gente tem que respeitar essa diversidade. O outro tipo de diversidade é a diversidade cultural. A diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, política
entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Então, a diversidade cultural é a que mais existe, né? Cada lugar, cada país, cada estado tem seus costumes, sua linguagem, entendeu? Então, a diversidade cultural está baseada nesses aspectos. A diversidade étnica é o resultado de pelo menos 500 anos de história em que aconteceu a mistura basicamente de 3 grupos, né? Que antigamente só tinha os grupos índio, que eram os povos nativos, os brancos, que geralmente estavam associados aos portugueses, e os negros, que eram os africanos. Devido a essa mistura, essa miscigenação desses 3 povos, surgiram outros tipos de etnia, né? Então, existe essa diversidade étnica e algumas vezes elas são acometidas por discriminação, racismo, preconceito devido à sua cor. A diversidade linguística é aquilo que pertence ou que está relacionado com a linguagem. O sistema de comunicação que nos permite abstrair e comunicar conceito ou com a língua. A diversidade linguística está relacionada com a existência e a convivência de línguas diferentes. Então, isso aí também a gente sabe, que existe vários tipos de língua, de linguagem diversificado, né, em todo o mundo. E tem a diversidade social, que eu coloquei como característica aí, uma chargezinha, né? Para a gente aprender de maneira divertida. Você observa na figura do lado esquerdo, tem o que aí? O pai dizendo para o filho, né? Filho, ó, que um iPad, né? Que é aquele celular, para você. E já do outro lado, do lado direito, a mãe está dizendo, filho, você vai e pede. Então, você observa aqui que a desigualdade social tá bem nítida, né? O primeiro tá ganhando um telefone das marcas mais atualizadas, né? Um tablet, tal, e o outro ele tem que pedir, né, lá no sinal para poder sobreviver. Então aqui são as desigualdades sociais, a diversidade social. Tem um rico que às vezes até desperdiça dinheiro e tem aquele pobre que tem que estar pedindo para poder sobreviver. O mundo diverso. A diversidade do modo de vida das pessoas, da população em todo o mundo pode ser constatada por diversos aspectos, que nem a gente já viu. Aspectos culturais, religiosos, históricos, artísticos, políticos, econômicos e entre outros. Conhecendo esses aspectos, temos condições de compreender melhor cada sociedade, inclusive enxergar a relação entre tais aspectos, diferenciando cada grupo. As religiões, por exemplo, além da função espiritual, exercem papel cultural e político. O idioma é outro aspecto muito importante para diferenciar as sociedades humanas, pois está relacionado à identidade de certo grupo, além de poder contribuir para a expansão cultural de determinado país. Então, o idioma aí, né, vocês estão observando que é um aspecto muito importante na questão da diversidade. Para avaliar o grau de influência de um idioma, é preciso levar em conta não apenas o número de falantes no país de origem, mas seu uso ao redor do planeta. O mandarim, por exemplo, embora seja a língua falada pelo maior número de pessoas, não é difundida em muitos outros países, além da China. Atualmente, o inglês é considerado a língua internacional em áreas como comércio, ciência, tecnologia, turismo e comunicações. Então, vocês observam aí que para a gente avaliar o grau de influência do idioma, a gente não tem que levar em conta não o número de falantes naquele país, e sim a expansão dele para outros países, né? Então, nós temos um mapa aí que mostra as comunidades linguísticas de inglês, francês e português, no ano de 2010 a 2012, né? Aqui eu vou ter no mapazinho, né, no gráfico,
as línguas mais faladas no mundo, de acordo com a pesquisa de 2010. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, né, o mandarim, segundo, inglês, terceiro, espanhol, quarto, hindi, quinto, árabe, sexto, português e o sétimo, francês, né? Então, vocês observam que esse mapa, ele usa como legenda duas cores. As cores marrom é como se usem como primeira língua e a cor azul como segunda língua, né? Os países com a maior diversidade linguística. O que quer dizer isso? São os países que têm várias línguas no mesmo país, né? Então, o que tem a maior diversidade linguística, em primeiro lugar, é a Nova Guiné, depois vem Indonésia, Nigéria, Índia, Estados Unidos, China, México, Camarões, Austrália e Brasil. Então, vocês observam bem aí que no Brasil possui 229 tipos de língua, tipo de linguagem, entendeu? Porque a língua nossa mesmo é português, mas dentro do Brasil tem 229 tipos de linguagem. Então, há uma diversidade linguística muito grande. A diversidade étnica e cultural. O atual processo da globalização e os consequentes movimentos migratórios têm possibilitado a ampliação da diversidade étnica e cultural do mundo. Entende-se por etnia o quê? Um determinado grupo de população que se reconhece e está integrado por tradições, modos de vida, costumes, referências e símbolos próprios. Então, a globalização, a etnia é entendido por isso. Com os avanços tecnológicos, o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, o aumento da circulação de informações, bens, serviços e pessoas, cada vez mais vem ocorrendo a socialização entre diversos grupos étnicos e culturais, que possuem idiomas, costumes, valores, tradições e religiões distintos. Como resultado, o que se vê atualmente é um grande intercâmbio entre etnias e povos e o multiculturalismo, isto é, a coexistência entre pessoas e grupos com identidades culturais diferentes no mesmo território, região ou país. O mapa abaixo ilustra os países do mundo de acordo com o grau de diversidade étnica presente em seus territórios. Observamos no mapa que o Brasil está entre os países mais etnicamente diversos do mundo. Isso é fruto de quê, né? Fruto de um convívio entre muitas etnias indígenas, uma grande população descendente de povos africanos e um grupo numeroso formado por imigrantes e descendentes de povos de outros continentes. Então, o Brasil, ele está entre os países mais etnicamente diversos, devido a esses fatores. Tá aí o mapa, né? Planisfério, diversidade étnica. E tá lá, ó. Se você analisar onde está o mapa do Brasil, ele está em vermelho, então é mais etnicamente diverso. Quanto mais vai ficando mais próximo do verde, vai ficando menos etnicamente diverso, né? Então, o Brasil, ele está nesse patamar devido a vários fatores. O que temos na contramão da diversidade, né? Como vimos, existe uma grande diversidade étnica e cultural no mundo. Porém, infelizmente, muitos grupos sociais e até estados adotam posturas preconceituosas e intolerantes em relação a determinados grupos étnicos, como ocorre, por exemplo, com os curdos espalhados por vários países no Oriente Médio, os Rohingya em Myanmar, os indígenas que vivem em diversas regiões do mundo. Esses grupos são perseguidos, sofrem discriminação e são privados de direito que cabe a outros cidadãos. Outro problema relacionado ao preconceito e à intolerância, que vem ganhando força principalmente em países desenvolvidos do continente europeu, é a xenofobia. Xenofobia. O que significa isso? Desculpa. A xenofobia, ela é entendida como aversão ao cidadão estrangeiro, ou seja, é um tipo de preconceito
com relação a um cidadão estrangeiro que chega nesse país. O estranhamento da população local em relação aos imigrantes pode gerar intolerância social em relação àqueles que não têm a mesma identidade, ou seja, que não compartilham a mesma cultura, a mesma língua, a mesma etnia e religião, por exemplo. Alguns governos adotam medidas radicais de restrição à permanência dos imigrantes, forçando-os a retornar a seu país de origem. Parte da população local apoia essas restrições governamentais e expressa seu descontentamento por meio de manifestações públicas. Governos e populações xenófobos tentam justificar sua intolerância alegando que a permanência dos imigrantes agrava os problemas urbanos e situação econômica do país. Outra justificativa é o temor de parte da população de perder seu emprego. Isso é o que eles acham, né? Que cometendo a xenofobia, eles justificam que fazem isso por causa desses fatores. Eu espero que vocês tenham entendido a aula, certo? Com essa aula, vocês vão estar respondendo a atividade 8, que já está na plataforma. Se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem no PV. E outra dica que eu quero dar é com relação ao envio das atividades, né? Tem alguns alunos que estão tendo dificuldade. Quando você entrar na turma, você não vai estar atento só às informações que estão no mural, porque no mural só fica as informações que foram postadas por último. Você tem que entrar em atividades que fica na parte de baixo do mural, procurar a disciplina de geografia. Lá vai estar todas as atividades que já foram postadas até hoje, numeradas. E eu peço também a todos que, ao fazer no seu caderno, numere as atividades para facilitar na hora do envio das fotos, porque tem aluno mandando atividade de uma na postagem de outra, devido não estar colocando a numeração. E sempre que vocês postarem uma atividade, lembre de botar seu nome completo lá nos comentários particulares, porque tem alguns alunos que usam e-mail do pai, da mãe, e a gente fica sem saber, certo? E bons estudos a todos e um abraço.